Não deve. Voltando. Alguém removeu o Alex Novaes da chamada. O povo tá tudo louco essa manhã. Vamos lá. Toda segunda-feira eu tenho essa reunião. Hoje não teremos isso que eu vou falar para vocês, mas a partir da semana que vem, essa reunião não vai ser, eu não terei mais esse tempo com os meus filhos, eu vou conversar com eles hoje, vai mudar algumas coisas, mas nós vamos ter toda segunda-feira à noite, eu vou passar o horário para vocês, um culto aberto online profético. Então, toda segunda-feira nós vamos ter um culto profético online, que será literalmente um culto só de movimentação, de palavras proféticas, de liberação de cura, de atos proféticos, de ações. Deus tem me dado uma direção para na segunda-feira agitar as águas online aqui e liberar para todos os lugares do Brasil, e vai ser poderoso. Então, você, na segunda-feira à noite, que não tem compromisso, terá um compromisso comigo, para a gente queimar junto e liberar junto, e vocês vão ver que dinâmica legal. E vai ser pelo Google Meet, porque nós vamos ter, literalmente, assim, Janaína, abre a câmera aí, porque eu vou liberar uma palavra para você agora. E toma, leva para casa. Vai ser vão ser cultos proféticos, tá? E como vocês são aqui ouvintes fiel das minhas manhãs, eu vou já de antemão falando para vocês. Então, a partir de segunda-feira que vem, nós vamos ter isso. E nessa não, porque eu estou resolvendo alguns detalhes e tenho que resolver essas questões com as pessoas que caminham comigo e passar as novas coordenadas para eles. Mas tem que caminhar debaixo daquilo que Deus está me falando e vamos botar fogo nessa nação. Amém? Então, vamos lá para a nossa instrução diária. Está sendo isso, né? Nossa escola diária sobre o assunto fé. Hebreus 11, capítulo 11, verso de número 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meu Deus! Eu já começo a rir, porque isso daqui é uma joia. Existem textos e existem joias preciosas. E esses textos aqui são joias preciosas. Porque quando você olha para os textos da fé e os heróis da fé, como eu disse de Abel, e tem uma frase muito poderosa que eu não falei de Abel, e eu sempre falo, e teve um discípulo meu que falou: pai, você esqueceu de falar uma frase tua que eu amo, e o senhor não falou na live de manhã, que nós devemos ter a fé de Abraão para receber, mas nós devemos ter a fé de Maria para receber, mas nós também devemos ter a fé de Abel para entregar. Maria, mãe de Jesus, teve uma fé incrível para receber, né? Divinamente, ela teve que crer em algo impossível para receber o Filho de Deus. Porém, a fé de Abel é uma fé que entrega. A fé de Abraão é uma fé que entrega. Então, nós devemos ser inspirados numa fé violenta para receber as coisas do invisível, mas também devemos ter uma fé violenta para entregar aquilo que o invisível também nos dá. Então, só colocando essa frase aqui que me lembraram, guarde ela é muito importante. E todas as vezes Deus vai te pedir coisas que você vai ter que ter muita fé para entregar. Ontem foi algo incrível, deixa eu contar um testemunho para vocês. Ontem eu ministrei uma parte do culto, a Nayara ministrou parte do culto, eu ministrei uma parte da palavra, eu inspirado e Deus me usando de uma forma sobrenatural e de repente, bum,
É como se Deus dissesse, Bruno, ficar quieto, passa o microfone para Nayara. E eu passei o microfone para minha esposa, e quem me conhece sabe, eu não prego, eu prego até onde Deus me dá. O vento sopra para onde quer, ouve-se sua voz, não se sabe, e eu vou indo até onde ele manda. Ela pegou e começou a pregar e começou a falar sobre a fé para deixar, a fé para entregar, a fé que te faz transicionar é uma fé que te faz deixar, porque quem não está disposto a deixar não vai transicionar. E, cara, uma pessoa aceitou a Jesus. E aí, tudo bem, lindo, né? Maravilhoso. Eu acho que nada é mais maravilhoso que uma pessoa aceitar Jesus. Porém, eu tinha pregado sobre a unção, que a unção, ela é eterna. E quem honra a unção, honra a eternidade. E ainda que a pessoa morra, a unção fará o que tem que ser feito. E quando eu terminei, passei para ela. A pessoa que aceitou Jesus, a mulher dele, serviu ao Senhor por mais de 30 anos. E faz 15 dias que faleceu. Ele nunca pôs o pé numa igreja. Mas ontem, ele entrou na igreja. Ele ouviu a palavra. Ele aceitou Jesus. A mulher morreu, mas a unção não morreu. Deus foi fiel a ela, mesmo depois da morte. Isso mexeu com nós. E ele ouviu a palavra, e a palavra era deixar, transicionar e aceitar. E aí ele veio depois testemunhar que a mulher dele morreu sem negar a fé. E ele disse, Senhor, o que ele pensou ontem, minha esposa viveu uma vida ao meu lado, nós vivemos 25 anos de casado, ela nunca abandonou a fé, mesmo que eu fiz de tudo para ela abandonar. E ela foi embora, tô com saudade, e agora para me lembrar dela eu vou ter que ir na igreja. E ele foi na igreja para tentar lembrar dela, e mal sabia que lá estava o encontro com Jesus. E ele ontem saiu impactado. Jesus pegou ele, curou ele. A Nayara orou por ele, liberou uma palavra profética para ele. Então, há um poder sobrenatural que você não imagina quando você dá liberdade para o Espírito Santo e quando você tem fé para entregar. A mulher teve fé para entregar. Porque imagina, ela, de alguma forma, quantas vezes essa mulher entregou esse marido para Jesus, né? E ela não viu ele se convertendo na terra. Mas eu sei que ela vai recebê-lo um dia na eternidade. Porque Deus é fiel, mesmo depois da tua morte. Bom, resolve esse testemunho. Vamos aqui para aquecer teu coração, né? Tem gente que ora pelos outros e acha que Deus não está vendo, não está fazendo. Deus está vendo e Deus vai fazer. Deus vai fazer. Você é fiel, Deus é mais fiel do que você. Pela fé, Enoque foi trasladado. É interessante que quando você vai estudar o nome Enoque e o que se fala de Enoque na Bíblia, é muito pouco relatado. Ainda que há um livro apócrifo que tem o nome de Enoque, e pastor, o que é um livro apócrifo? Não sei o que é isso, apócrifo. É um livro que foi eleito como um livro não inspirado pelo Espírito Santo, ele não entrou no cânon bíblico, porém, ele é um livro utilizado até hoje para estudos, porque ele contém muita coisa dentro da cultura judaica, ele é um livro místico, é um livro que os judeus utilizam até hoje, é um livro histórico, e não se sabe se aquele Enoque é esse Enoque. Porém, alguns dizem que sim, outros que não. Eu vou te dizer o que eu acho. Ali, pela datação do livro, não tem a ver com este Enoque. Tem a ver com alguém que escreveu sobre este Enoque. Aí sim. E eu creio que seja um rabino que ali por volta de uns 1000 anos antes de Cristo ali, eu nem sei, estou chutando, tá? Não estou falando um dado, estou falando antes de Cristo, ele escreveu esse livro. Algum rabino, algum sábio, escreveu esse livro contando a história de Enoque, não o próprio Enoque.
Mas aqui não vem ao caso, porque nós não vamos falar deste livro, nós vamos falar o que está dentro da Bíblia. E olhando para dentro da Bíblia, dentro do que a Bíblia diz sobre Enoque, você tem muito pouco relato. Mas o que se tem sobre Enoque já deu para o Mateus fazer 2, 3 músicas. A última lançada tem grande influência sobre o que ele já ouviu de mim sobre Enoque. Minha vida, ela é pautada no sacerdócio de Enoque. Porque Enoque exerce um tipo de sacerdócio que é relacionado ao sacerdócio de Melquisedeque. Outra figura que se fala pouco, mas tem uma significância bíblica tamanha que influencia a vida de toda a humanidade. Por quê? Toda a humanidade. Todos nós estamos na era que se chama pós-cristã, né? Nós estamos no ano de 2023, é porque estamos no ano de 2023 pós-Cristo. Então, o fato de se dizer que estamos em 2023 é porque crê que Cristo veio na Terra e nasceu a era pós-Cristo. Tanto que o mundo é dividido em antes de Cristo, AC, e DC, depois de Cristo. Tem até a banda, né? AC/DC, antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo é repartido, a história é repartida em antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso, ninguém na história é maior do que Jesus, porque ninguém repartiu a história. Só ele teve essa capacidade. E isso, nós temos aqui o professor de história, não é formado em história, ele não vai me deixar eu mentir. Não existe homem na Terra que repartiu a história, a não ser Jesus. Ele é o único que dividiu a história em 2. Só tem um que fez uma história antes dele e tem uma história depois dele. E eu abro um parênteses para dizer, David, Mateus, Janaína, Leandro, nós tínhamos uma história antes dele e temos uma história depois dele. Todos nós podemos e tínhamos uma história antes de Jesus, mas depois dele nós temos um de si, depois de Cristo. Eu fui um Bruno antes AC de Cristo, mas ele é o homem que reparte a história. Ele é o homem que entra dentro da nossa história e muda a nossa história. Não mudou só a história do mundo, ele muda a história do nosso mundo. Ele não mudou a história só do mundo, do cosmos. Ele mudou a história do meu ser e muda a história do teu ser também. Este é o nosso Jesus. O Jesus que tem a capacidade de mudar o mundo e preocupa em mudar o seu mundo também. Este é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos. E eu fico feliz em saber que eu sou cristão, porque todas as outras religiões têm seus deuses, mas Maomé não dividiu o tempo. Allan Kardec não dividiu o tempo. Buda não dividiu o tempo. Nenhum deus afro dividiu o tempo. Ninguém na história. Nem Odin, nem Zeus, ninguém dividiu a história. Mas Jesus, além de dividir a história, continua vivo, porque todos os deuses morreram, mas o único Deus que vivo está é o meu Deus, e é por isso que eu sirvo ele, e é o único Deus que é Deus de deuses e Senhor de senhores. Ah, como eu amo Jesus! Ele é maravilhoso. Voltando aqui, hoje eu tô apaixonado demais, tá difícil de falar de Enoque, porque eu tô... o vento tá me levando. Mas vamos lá. Enoque, por que eu falo que Melquisedeque, e tudo isso que eu falei tem a ver com Melquisedeque? Porque um texto vai dizer assim, ó, nós somos da ordem de Melquisedeque. Então, se só tivesse isso, já seria muito interessante, né? Porque quem que é Melquisedeque? Porque se Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e tudo isso que eu te falei rapidamente, e não é nem um terço de quem Jesus é, relaciona-se ao nome de Melquisedeque, mesmo que você fala tão pouco de Melquisedeque, é alguém muito importante. Seria alguém importante. E, na verdade, a figura e a pessoa de Melquisedeque não é
tão importante, mas sim a ordem que ele participa e como ela funciona é importante. A mesma coisa é Enoque. A figura da pessoa de Enoque não é tão importante. Porque quando eu falo de Enoque, um monte de gente vai para Google, Enoque, e vai cair no livro de Enoque. E muitos vão cair dentro do livro de Enoque, que é um livro judaico, e é todo simbólico, e daqui a pouco estão mais louco bate. Porque o livro de Enoque é místico, tem anjo, tem um negócio muito louco lá, e a pessoa fica meio maluca. Se não tiver o básico da hermenêutica judaica para interpretar Enoque, você fica boiando. Teve uma menina que leu Enoque, começou a ficar louca, me deu uma trabalheira, porque achava que tem uns anjos aprisionados, uns negócios meio loucos lá no Enoque. E não é isso. A importância que se dá é para a conduta de Enoque, é a postura de Enoque, é a fórmula que ele usava, que é poderosa, que é um sacerdócio, que é um estilo de vida, que é um mapa para que você siga. Aí, meu amigo, aí é profundo, né, pastor Mateus? Né, dona Rose? Quando a gente fala de Enoque, tem alguns filhos meus aqui mais velhos de casa que duraram, porque andar comigo não é fácil, mas os que duraram, que conhecem o tanto que eu já preguei, teve um ano que eu preguei 1 ano sobre Enoque. 1 ano. 2019, pai, 2019. 2019. Nasceu a música Eu Vou Ficar Aqui e Me Trancar Aqui até que você se torne absoluto em mim. Essa música nasceu dentro da teologia do sacerdócio de Enoque, que o pastor Mateus desenvolveu, claro, dentro da intimidade dele, mas baseado no entendimento de o sacerdócio de Enoque. E eu estou bem inspirado, e se vocês estiverem com o desejo de, essa semana, não sair disso, de mergulhar dentro do entendimento do sacerdócio de Enoque, do sacerdócio de fé de Enoque, e mergulhar dentro disso aqui. E aí vocês vão ficar muito, 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 muito cheios de Deus. É porque é poderoso isso. Mas vamos lá, eu estou falando tanto que já passou a manhã e nem vi. Falta 7 minutos. Eu vou dar só uma pincelada, porque isso aqui é rápido. E amanhã eu começo já a live entrando dentro do sacerdócio de Enoque, tá bom? Depois que eu concluir o sacerdócio de Enoque, concluir não, porque é muito assunto, mas eu vou dar uma fala de hoje até sexta-feira, de amanhã até sexta-feira, vou falar um pouco sobre isso. Depois eu volto e continuo aqui no assunto fé. Eu vou abrir uma lacuna para falar um pouco sobre isso aqui, tá bom? E depois voltamos sobre fé. Porém, vamos aqui atentar à fé de Enoque. E eu acho isso fantástico. Porque qual foi a fé que fez Deus se agradar tanto que pegou Enoque para ele? Resumo da história aqui, Lisandra, é que Deus se agradou e pegou Enoque para ele. E como eu disse que esse texto é uma joia, e por que ele é uma joia? Porque a Bíblia diz assim, obteve Enoque, Enoque foi transladado, Deus o transladar, ou em outras traduções, Deus o tomou para si, porque ele agradou a Deus. E a sequência, de fato, é impossível sem fé agradar a Deus. Então, Deus está, o escritor está ligando um texto ao outro, né? A gente sempre usa o texto, é impossível agradar a Deus sem fé, ou sem fé é impossível agradar a Deus. Só que esse texto é linkado à história de Enoque, ok? Então, está dizendo assim, ó, que tipo de fé é essa que é impossível sem ela agradar a Deus, ok? Eu sei que é impossível agradar a Deus sem qualquer tipo de fé, mas existe uma fé que agrada a Deus. Existe uma fé que ela tem um nível. E essa fé aqui, ela faz Deus te tomar para ele. Uau! Essa fé te faz Deus tomar você para ele. Deus olhou, ficou tão feliz, David, com Enoque, ficou tão feliz, Grace,
ficou tão feliz, pastor José, que pegou Enoque. Você consegue imaginar Deus andando, Janaína, e falando assim, cara, gostei tanto de você que eu não vou te deixar mais na terra. Vem aqui, você não vai morrer, você vai ficar comigo agora. A fé desse homem deixou Deus tão feliz. E olha que louco, diz assim, é necessário que quem se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador. Então, duas coisas Enoque tinha. A fé na existência e a fé para receber. Ou seja, Deus dava galardões para Enoque. Deus, Enoque, pastor Mateus, andava tão próximo de Deus, era tão amigo, cria tanto que não tinha problema para receber. E a fé dele fazia ele andar tanto com Deus, que Deus ficou amigo dele. Agora, qual foi o feito de fé de Enoque? Alguém me responda. O que foi a obra de fé de Enoque? Vamos lá, abre o áudio e fala. O que Enoque fez? Creio que o momento todo ele estava conectado com Deus, pai. A Bíblia fala que ele andava com Deus, né? Qual foi a obra dele, então? Andar com Deus dá graça. Noé fez arca. Abel deu sacrifícios ou não? Olha, Davi matou gigante, cara. Abraão deu Isaac. Mas o que fez o homem que Deus levou ele embora? Andou. Andou com Deus. E o que é andar com Deus? Bom, andar com Deus em hebraico significa, pelos sábios rabinos judaicos, andar. Andar em chinês, mandarim, japonês é andar. Qual foi a obra máxima de um homem que Deus quis para ele? Ele andou com Deus. Como assim, pastor? Não estou entendendo. É que é tão bobo, tão simples, que você não consegue processar. Ele andava com Deus. Ele não tinha fé de domingo, que encontrava no domingo e ia embora na segunda. Ele andava com Deus. Ele acordava cedo, ele ia tomar café, ele não ia só. Quando ele terminava o café, ele ia trabalhar, ele não ia só. Depois de terminar um pouco do seu trabalho, ele ia almoçar, ele não ia só. E depois de almoçar, ele voltava ao trabalho, ele também não ia só. E quando ele ia brincar com seus filhos, ele também não ia só. E quando ele terminava de brincar com seus filhos, ele ia ficar com sua esposa, ele também não ia só. E quando ele em tudo que ele ia fazer, ele não andava só, ele andava com Deus. E quando ia dormir, ele não dormia só. A fé de Enoque é uma fé que faz você andar com Deus. Enoque não tinha a fé de domingo de manhã, ou a fé de quinta à noite, ou a fé de segunda, eu não sei qual é, porque tem pessoas que só têm a fé no dia do culto. Tem pessoas que só têm a fé na hora da nossa live. Acabou a live, acabou a fé. Enoque tinha uma fé que fazia constantemente ele estar com Deus, a ponto de Deus falar, não tem nem por que você estar na terra, vamos ficar juntos eternamente. A fé que fez Deus tomar um homem para si, e a obra de fé desse homem foi andar com Deus. Uau! E você às vezes quer fazer tantas coisas para agradar a Deus,
E às vezes o que Deus espera é só que você ande com Ele. E a minha pergunta nessa manhã é: você tem andado com Deus? Você fala com Ele a todo tempo? Ele anda no carro contigo? Na melhor das hipóteses, ele pode ir em todo lugar que você está indo? E se você perguntar para ele se ele vai com você onde você está indo, será que a resposta será sim? Porque se for não, para de ir lá. Porque aqui é outra questão. Por que tem pessoas que não andam com Deus? Porque Deus não vai ir nos lugares que você está indo. Sim ou não? Andar com Deus não é tão fácil assim. Porque nem em todos os lugares Deus vai. Né, Alex? E aí, nesses lugares, eu vou ir só. Para ir com Deus, eu vou ter que dizer não para muitos lugares. Para muitas rodas, eu vou ter que sair, porque Deus não fica. Andar com Deus, Lisandra, às vezes é sair do meio de todos, porque o Espírito Santo vai falar: filho, não gosto de ficar aqui não. Mas fala: tá bom, pai, então vamos. O vento sopra para onde quer, ouve-se sua voz. Não se sabe para onde vem nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Um homem que anda com Deus não tem vontade própria, ele anda com Deus. Onde o Senhor está indo? Eu também vou. Eu estou indo, mas eu não. Eu estou indo, mas eu estou indo para onde o Senhor quer ir. Ao mesmo tempo que eu trabalho contigo, eu ando contigo, eu vivo contigo, eu também obedeço a ti, porque o lugar que o Senhor não é bem-vindo ou o Senhor não está, eu também não quero estar. É uma via de mão dupla, porque andar com Deus é ter uma aliança com Deus, andar com Deus é estar amando e sendo amado. A fé de Enoque é uma fé que faz, ao mesmo tempo, eu me entregar. A comunhão me faz eu me entregar à obediência também. Você consegue entender? Porque senão não seria fácil. Essa fé eu tenho. Mas só que agora eu coloquei um ponto aqui. Porque tem lugares que Deus não vai. Não, pai, Deus vai até no inferno. Vai para salvar o pecador. Porém, na parábola do filho pródigo, Deus deixa muito claro que ele não vai em todo lugar. Quando o filho quer ir para longe da casa do pai, ele deixa o filho ir. Ele não vai. Quem volta é o filho. Cuidado para andar com Deus, teus ouvidos precisam estar sempre atentos, porque todas as vezes que você dar os seus ouvidos, ele vai ter os teus passos. Guia-me a águas tranquilas. Lembra quando estudamos os Salmos 23? Falei sobre isso. Guia-me a águas tranquilas. Ele te guia. Ele é o bom pastor. Andar com Deus, Alex, é crer que ele é um bom guia. Quantos de vocês foram macumbeiro, bater tabaco, tinha seus guias? O que você fazia? Você ia lá, batia a cabeça, pedia um conselho pro guia. O que é um guia? Ele te guia. E pior, tem uns que saem da macumba, vai para a igreja e aí troca de guia. O guia agora não é o Exu, agora é o pastor. Foi mais forte do que eu, foi mal. E pior, tem uns pastores que gostam de ser guia. Ficar dando peteco na vida dos outros. Um pastor cuida das ovelhas, orienta para o bom pastor. Mas quando o pastor quer determinar a cor da roupa que você veste, com quem você casa, meu amigo, virou um Exu no nome de Jesus. Sai fora. E pior que tem gente que gosta, porque tinha guia, que é outro guia. E tem gente que, se não tiver um guia, vai para alguma igreja que tem guia. O nosso guia se chama Bom Pastor, Jesus. Andar com Deus é ter um guia. Ele é nosso guia. Ele diz vai, você vai. Ele diz não vai, você não vai. Só que ele não é um guia que você tem que ir lá sacrificar, fazer um monte de coisa para te dar uma ou outra resposta. Ele é constante, eterno, real, verdadeiro, a todo tempo. Ele está ali.
na hora da angústia, na alegria, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Então, já passei 5 minutos, me perdoem, mas encerrando aqui, a fé de Enoque não é a fé de domingo da fé de domingo. É a fé constante que te faz andar com Deus. Simples assim. Ande com Deus a ponto dele poder te presentear todos os dias. E eu te garanto que essa semana, andando com ele, ele vai te presentear de forma sobrenatural. Amém? Gente, essa última fala minha tem a maturidade, tá? Pastores são maravilhosos. Eu sou pastor, eu aconselho, eu direciono. Mas espero que você tenha entendido o que eu disse. É porque tem alguns pastores que são guias, eles são quase um Exu, quase um enxame, que eles querem mandar até na cor da cueca que você compra. Isso é errado. Pastores são orientadores, te levam a Jesus, que te mostram o caminho, que te apresentam a Jesus, mas não tem áreas da tua vida que é você e Deus. Até porque na hora que a porca torce o rabo, pastor nenhum te resolve nada, ele só vai falar, vou orar. Quem resolve é Jesus. Jesus é o nosso bom pastor. Amém? Amém. Gente, uma ótima manhã, uma ótima tarde, um dia maravilhoso. Amanhã estamos juntos aqui e amanhã começamos então a falar um pouco sobre o sacerdócio de Enoque, o homem que anda com Deus. Espero vocês amanhã. Vem com papel e caneta.